Boa noite, queridos amigos do SEACLA. Mais uma semana estamos aqui reunidos para o estudo, a reflexão, a leitura, hoje do capítulo 14 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Esse capítulo ele é intitulado A Coroa e as Asas. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda simples, sombria, qual obscuro labirinto, contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos a tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita, ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido, e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava, e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas e inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tanta ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos, indistintamente, voltou o herói, coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se, ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento. Que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis.
O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhe as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Outro estudo valiosíssimo, que traz uma elucidação, um esclarecimento sobre a nossa vida pessoal de uma forma bem clara, bem verdadeira. Então, assim, Jesus novamente, através da história, dos contos, ele consegue atingir os resultados como um grande educador e orientador da humanidade. Na casa de Pedro, no culto em Cafarnaum, ele vai então, na verdade a reunião, olha, assim, eles estavam conversando sobre as glórias do saber. E realmente, o saber é algo extremamente importante. Estudar é algo valioso. Esse verbo, quando praticado por nós, é algo valioso quando eu posso estudar e ter conhecimento tanto das ciências da terra quanto dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos da doutrina espírita. E aí a gente percebe que existia um homem que ele lutou. Ele era amante da verdade, ele queria o aprimoramento intelectual e ele foi com coragem, sem medo. Ele era um esforçado lidador, ele esqueceu dificuldades e perigos e avançou em direção a conhecer todas as ciências. Então ele caminhava e foi seguindo, e quando ele via, por exemplo, que um vestuário não ajudava nas exigências da marcha naquele momento, ele ia para outro vestuário, ele colocava outra túnica, outro sapato, outra indumentária que o protegesse, porque ele tinha um objetivo, aperfeiçoamento intelectual. Né? E aí, assim, ele tanto lutou que ele conseguiu. Seria mais ou menos na Terra hoje o que a gente diz assim, a gente escolhe a nossa área, né? E aí você vai vai estudar, né, na escola convencional, tradicional, depois você faz uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e um pós-doutor e vira um pesquisador na sua área. Quer dizer, você está atingindo a culminância do monte intelectual. Eu conheço outras pessoas que fazem até outras faculdades, né? Agora, com essa realidade à distância, tem muita gente fazendo, já tinha uma faculdade, está fazendo outras faculdades, para ter maior conhecimento intelectual. Isso é errado, isso é censurável, nunca. O saber não ocupa lugar, eu falo isso para os alunos, né? Então, é importante que nós busquemos o aprofundamento das ciências, da terra, da natureza, das coisas, dos movimentos, dos processos. Assim? Só que ele teve umas questões complexas aqui. Né? Ele chegou no cume da montanha e chegou um emissário de Deus, né, para falar com ele.
o cumprimentou, o abraçou, né? E falou assim, olha só, você está precisando de colocar aqui na sua fronte uma coroa de luz, para que você possa começar a enxergar as coisas tal qual elas são. Porque a luz faz coisas até... a gente estava discutindo essa semana na reunião do ENEF, que a gente vê a importância da luz quando ela acaba, né? E aí, quando a gente está totalmente nas trevas, até um palito de fósforo é maravilhoso. Então, a luz tem um poder enorme, porque ela faz você enxergar melhor. E aí, aqui ele fala, então, ele falou assim, o vencedor que chegou no monte, que conseguiu todo o aperfeiçoamento intelectual, ele chegou por esse anjo enviado de Deus e falou assim, então agora, né, eu sigo adiante, eu vou em direção ao paraíso. Só que o anjo fala para ele assim, não, olha só, agora, com essa coroa, você vai voltar todo o caminho que você percorreu e você vai ver como é que você agiu. Aí sim, vai ser dado para você as asas para você voar ao encontro do Pai Eterno. E ele, né, então, regressou agora com essa coroa de luz, né, essa auréola fulgurante. E aí começou a olhar os ângulos da vida por onde ele tinha passado, esse caminho percorrido por ele. E aí, assim, ele não conteve o riso quando ele viu umas estranhas roupagens desses viajores que estavam lá caminhando, né, que tinham outras pessoas encaminhando. Ele ficava reparando a roupa, a túnica de um, a sandália do outro, o sapato do outro, os instrumentos, os acessórios do outro, né? E aí, assim, via que alguns tinham capas misérrimas. E ele começou a agir como ele não suportou as impressões desse quadro, ele começava a falar frases de deboche, né? Achar engraçado, reprovar, né? Dizer que as vestes daquelas pessoas eram ridículas, eram inadequadas. Ele gritava, ele censurava, ele condenava. E aí ele era muito irônico, né? Muito. Analisava cada situação com uma ironia. E até muitas pessoas se sentiram assim mal com o que ele estava fazendo, com tamanha ironia, e até renunciaram, falando, não vou subir não. Ah, esse moço está debochando da gente. Às vezes a pessoa até se olha assim e fala, não vou não. Após ele amaldiçoar todas as pessoas, esse pseudo-herói, ele é falso herói, né? Ele volta ao cume da montanha. E ele falou assim, agora, né, eu vou. Agora eu vou partir ao encontro de Deus. Mas o anjo estava triste olhando para ele e explicou que tudo aquilo que ele debochou, as roupagens, os sapatos, as sandálias, os acessórios de todas aquelas pessoas que estavam na caminhada e que estavam fazendo a caminhada como ele fez, que ele foi muito debochado, sarcástico, criticou, que era a mesmos instrumentos, a mesma roupagem, que ele se serviu para se elevar, quando ele era frágil e cego. Então, ele debochou daquilo que ele se utilizou. Né? E que as asas da luz, né,
é que, na verdade, deveria erguer ele para o trono divino. Que não adiantava ter percorrido todo o caminho do aperfeiçoamento intelectual se ele não tinha amor no coração. Faltava, sabe o que faltava para essa pessoa? Piedade, entendimento. E aí, assim, ele jamais, se ele não auxiliasse os semelhantes, ele jamais conseguiria equilibrar-se para o céu. E aí, os minutos se fizeram na casa de Pedro. Ninguém ousou falar nada. E Jesus fala que há muitas almas na terra que estão ostentando a luminosa coroa da ciência, mas o coração está adormecido. Nós podemos, sim, buscar nos aprofundarmos intelectualmente, nos elevarmos intelectualmente, termos os conhecimentos da ciência. Mas não podemos nos esquecer que, da mesma forma que eu dou esse foco para o conhecimento intelectual, eu preciso imprimir a mesma energia para o conhecimento que vai me modificar enquanto espírito. Porque de que adianta eu ter um título se eu não tenho amor no coração? Se eu não tenho piedade pelas pessoas? Se eu não tenho entendimento da vida alheia? Se eu não tenho compreensão? Se eu sou uma pessoa intratável? Se eu debocho? Eu não evoluí nada espiritualmente. Eu não consegui evoluir nada espiritualmente. Então, eu posso ter muito conhecimento de cultura, ser extremamente informado, ter cultura mesmo. Mas, se eu não sei estender as minhas mãos fraternais para ninguém, como é que eu faço? E principalmente, esse senhor aqui, ele estava debochando daqueles que um dia foram igual a ele. Porque ele já foi, ele já teve dificuldades, ele já tateou, ele já foi imperfeito no conhecimento científico. A gente não nasce sabendo. E é tão bom quando você, por exemplo, eu estou aprofundando o conhecimento numa área da enfermagem, né? E que chega um professor que tem um pouquinho mais de conhecimento e ele fala assim, vem cá que eu vou te explicar esse procedimento. Vem cá que eu vou te explicar essa doença. Poxa, ele está me auxiliando. Ele está me auxiliando para que eu me eleve também. Então, assim, aí Jesus fala, enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir em direção ao céu. O Emmanuel fala disso, né? Que nós temos duas asas, a asa da intelectualidade e da espiritualidade. Certo? Que precisamos das duas para voar. Então não adianta eu desenvolver muito meu intelecto, mas ser uma péssima pessoa. Tratar mal as pessoas, fazer o mal, utilizar a minha inteligência para o mal, não compreender, censurar. Até você não se aguenta. E eu preciso, na verdade, de desenvolver a asa do amor, a asa da espiritualidade, do conhecimento moral, daquele que vai fazer com que eu entenda o que é a vida, por que eu vim para a Terra, o que eu estou fazendo aqui, por como se dão as minhas relações com a minha família, o que no meu comportamento não está de forma adequada, quais são as minhas fragilidades íntimas.
Onde estão os meus defeitos, as minhas dificuldades? Como eu vou fazer para que eu possa melhorar? Eu quero servir o meu irmão, ajudar, ter entendimento, auxiliar, fazer o bem, sentir, pensar e fazer o bem. Aí sim, eu consigo voar bem longe. E olha, a gente vê históricos, né, histórias de pessoas na humanidade que até não tinha muito conhecimento intelectual, não. Mas o amor que eles tinham fizeram eles voarem bem longe. Como Chico Xavier, que não tinha tanto conhecimento assim, intelectual, mas o conhecimento e a prática do conhecimento que o Chico Xavier tinha é muito grande. Ele tinha o conhecimento do amor pelo próximo, do servir, do auxiliar, do ajudar. E aí o que acontece? Ele colocou em prática isso. E ele cresceu muito enquanto ser. Ele conseguiu cumprir com todos os compromissos que ele tinha na terra. O que esse homem conseguiu ajudar as mães que choravam pela ida dos seus filhos para o plano espiritual, porque desencarnaram. A piedade como esse espírito, Chico Xavier, tinha por essas mães. Ele olhava com uma ternura tão grande que ele evoluiu. E não só isso. A quantidade de livros psicografados foi pelas mãos dele que os espíritos escolhiam para trazer essas mensagens maravilhosas desses livros, que hoje fazem grandes transformações morais, psicológicas, mentais, espirituais em nós. Olha a quantidade de gente que esse homem até hoje está ajudando. Não tinha muito conhecimento intelectual. Eu não estou fazendo apologia dizendo que não é para ter. É lógico que é para ter. O que nós pudermos nos desenvolver intelectualmente, ótimo. Mas eu também não posso seguir somente com essa ideia, porque senão eu esqueço dos interesses relacionados à vida espiritual. Eu esqueço de estudar, e não só estudar, refletir e colocar em prática os conhecimentos espirituais. Que são aqui, que eu preciso das duas asas para que eu possa voar. E aí, assim, me vem o primeiro capítulo do Nosso Lar, em que o André Luiz se encontrava em condições difíceis, nas zonas inferiores, no plano espiritual, e me marcou muito quando eu li que ele falava assim, que todo o conhecimento que ele tinha de medicina, todo o conhecimento que ele tinha de antropologia, de sociologia aqui da Terra, ele puxava aquilo na mente. Não retirava ele daquela condição que ele estava se encontrando, de penúria espiritual. Que ele só conseguiu obter a ajuda, e olha, que Deus é misericordioso, porque o Clarencio já estava lá, que é o espírito, né, elevado, socorrista, que ajudou ele, já estava lá há muito tempo, mas ele não conseguia enxergar o Clarencio. E ele só conseguiu quando ele lembrou de Deus. Quando ele lembrou da existência de Deus. Quando ele conversou sinceramente em prece, lavado em lágrimas. Ele pede socorro a Deus. E aí o socorro, ele eleva a vibração dele, o socorro estava na frente dele.
E imediatamente o auxiliou e o transportou para a colônia Nosso Lar. Então, que possamos, sim, dar a nossa atenção devida às ciências da Terra, ao aperfeiçoamento espiritual, que faz com que tenhamos a nossa profissão, que faça com que ganhamos o nosso salário, para que possamos sobreviver aqui na Terra. Nos dias de hoje a gente já está falando sobrevivência. Mas não nos esqueçamos, nunca, de Deus, de Jesus, dos ensinamentos da Boa Nova, do Pentateuco de Luz, que são os 5 livros espíritas, que vão me fazer uma pessoa melhor, que vão fazer com que eu possa amar indefinidamente. Muita luz.